Gente, quem está feliz aí? Você está feliz? Glória a Deus. Eu quero tomar aqui 30 minutos da sua atenção. E aí depois a gente vai continuar adorando a Deus, a gente vai continuar louvando. Mas 30 minutos para a gente ouvir a palavra de Deus. Amém? 30 minutos para a gente ouvir Deus falar com a gente. E que hoje o nosso coração esteja que nem o coração de Pedro. Para onde eu irei, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Amém? Ele nos conhece por dentro. Agora, sabe o que é interessante? Quem que está na mesa de som ali? É o Emanuel? Libera aqui, Emanuel, por favor. Amém? Glória a Deus. Melhorou, Emanuel. Tira só 10 centavos. Glória a Deus. Mais 10. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Gente, sabe o que é interessante? Estava conversando com a minha esposa essa semana. E o que acontece com uma pessoa que começa a andar demais com uma outra pessoa? Elas acabarão o que, irmãos? Tendo algo em comum, né? Por exemplo, até um tempo atrás, eu não sei quando foi, mais ou menos, acho que uns 3 anos, nós fomos para Fortaleza, né? Joel, a Mônica, né? Nos abençoaram, não foi, amor? Oh, que saudade, né, amor? Devia outra bênção, né? A gente foi para Fortaleza, irmão, tudo pago, né? Joel e Mônica nos abençoaram. E de tanta gente estar lá, irmãos, com os irmãos cearenses, a gente estava acabando, né? O nosso linguajar já estava igual deles, né? Falando como eles. E isso é tão verdade que Pedro, por andar tanto com Jesus, os soldados olhavam para Pedro e disseram assim: não, você conhece a Jesus, porque você fala como ele. Você conhece a Cristo, porque você anda como ele. Então, o fato de nós andarmos muito com uma pessoa acaba revelando, né, esse grau de relacionamento. E eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e infelizmente essa verdade não tem sido muito positiva no nosso meio. Porque se Cristo perdoa, irmã Rosângela, parece que hoje os crentes não estão mais perdoando mais o que era para perdoar. Como estão entendendo isso? Se Cristo tem compaixão, parece que nós não temos mais compaixão de ninguém. Se Cristo é um Cristo, Jânio, alegre, animado, parece que uma dificuldade enorme dos crentes serem como Cristo é. Então, Roque, a conta não fecha. Se Cristo, o Cristo que está na Bíblia, é o Deus do amor, por que nós, seguidores de Jesus, não amamos como Ele ama? A conta não fecha, Mônica. Então, algumas perguntas me vêm a essa reflexão. Será que nós, como igreja, realmente estamos andando com Jesus? Porque no momento que nós decidimos andar com Jesus, nós nos parecemos com Jesus. Nós amamos mais como Jesus ama. Nós perdoamos mais como Jesus perdoa. Nós somos mais compassivos com as pessoas como Jesus é compassivo. E isso tem nos preocupado muito, gente. Porque na perspectiva bíblica da transformação que o Evangelho causa em nós, dia após dia, como que nós somos considerados cristãos
desse século, gente. O que é ser um cristão à luz da Bíblia? Ser cristão, na perspectiva bíblica, na nossa visão, para nós como discípulos de Jesus, é sermos pequenos cristos. Então a Mônica e o Joel trabalham lá no Iranduba, e quando eles chegam lá no Iranduba, não está chegando apenas Mônica e Joel, está chegando ali um casal de pequeno Cristo lá no Iranduba. Quando a Alda sai de casa para o trabalho e vai lá para o trabalho dela, quem está chegando lá no trabalho da Alda não é simplesmente a Alda, é um pequeno Cristo que está chegando lá, é uma cristã que está chegando lá. E é algo, querido, que nós temos que nos preocupar dia após dia. Porque como Douglas Gonçalves diz, e é muito verdade, gente, nós temos que ser uma cópia de Jesus onde nós estivermos. Porque ser cópia de Jesus, isso aqui na igreja é muito fácil. Ser cópia de Jesus, irmã Rosângela, aqui na igreja é muito fácil, Everton e Aline. Ser cópia de Jesus, Poli, aqui na igreja é muito fácil. Se a gente passa por ali, a gente tropeça no pé do irmão, a gente fala, oh meu irmão, como eu te amo, deixa eu beijar teu pezinho. Aqui na igreja é fácil. O desafio é quando as luzes se apagam, que a bênção apostólica é ministrada, e nós vamos viver a nossa realidade da porta para fora. Então nós temos que ser, irmãos, como Ele é, onde nós estivermos. Essa é o nosso maior desafio para os dias de hoje. Amém? Amém? Hoje, eu acho que não é uma mensagem para dar muito glória a Deus. Eu falei, Deus, o mês de março é o melhor mês do ano, Jesus. Estamos a 2 dias do feriado global no Brasil, irmão. Eu podia vir aqui e pregar uma palavra profética. Olha que Deus vai te... Mas Deus colocou algo no meu coração. E como nós estamos vivendo o ano da restituição e mês de março, nós estamos vivendo debaixo dessa palavra, é o amor pelo nosso chamado. Eu quero... Obrigado, querido. Temos sido ministrados poderosamente concernente ao nosso chamado. Todos nós aqui, irmãos, temos um chamado de Deus. Vocês vão me ver hoje pregar diferente. Eu não vou me ver gritando. É mais uma conversa. Amém? Daqui a pouquinho a gente já vai embora para casa. Mas, por que alguém riu? Alguém riu? Está duvidando, é? Para você saber que o negócio está forte, abra sua Bíblia no Lucas capítulo 6, verso 46. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia. Grifa esse versículo aí, irmão. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Tem uma tradução que diz assim: por que vocês me chamam tanto de Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando fazer? Queridos, há uma diferença enorme entre Jesus Salvador e Jesus Senhor. Quando muitos aqui, irmãos, estavam com a vida lascada, estavam com a vida com o pé no inferno, casamento acabado, alma destruída,
ao ponto de tirar a própria vida. Alguém falou de Jesus. Alguém disse assim: rapaz, vamos lá na igreja da cortina preta. Tem uma turma lá que só gosta de andar de preto. Mas lá o céu desce. Mas lá ninguém se esforça para glorificar, para adorar. É espontâneo dos irmãos. Lá tem alegria, lá tem vida. Lá as pessoas elas entram de um jeito e saem de outro. Aí você veio. No louvor, as lágrimas já desceram no seu rosto. Na palavra de oferta, você sentiu Deus falar com você. Na ministração, então, na hora do apelo, você aceitou a Jesus. Você aceitou Jesus Salvador. E na nossa caminhada cristã, nós aprendemos a servir a Jesus como Senhor. E é isso que eu quero tratar contigo nessa noite. Jesus Senhor ou Jesus Salvador? Na Bíblia, gente, a palavra Senhor, maiúsculo, né? O nome Senhor maiúsculo, representa o nome de Deus, que é a tradução hebraica para Iavé. Toda vez que você vê alguém falar Iavé na Bíblia, vocês já viram? Levanta a mão quem já ouviu. Iavé é essa expressão, Senhor. Que Deus, Ele é Senhor. Que Jesus, Ele é Senhor. Ela é a tradução para Iavé. No dicionário, a palavra Senhor tem diferentes significados e aqui estão alguns deles. Olha só. O que significa essa palavra Senhor no dicionário? Uma pessoa que tem autoridade. Presta atenção. Uma pessoa que tem controle. Eu falei autoridade, controle ou poder sobre outros. É um mestre, um chefe, um governante. Uma pessoa que exerce autoridade e direitos de propriedade, por exemplo. Dono de uma terra, dono de uma casa. Um outro significado da palavra Senhor, gente, é um nobre titulado. Uma pessoa cujo termo ordinário contenha por cortesia ou o título de Senhor por causa da posição que alcançaram. Portanto, alguém que nós chamamos de Senhor, gente, é uma posição de autoridade, poder, controle, e merece o nosso respeito e a nossa obediência. Às vezes, presta atenção nisso aqui, às vezes na nossa caminhada cristã, o nosso relacionamento com Deus não se torna profundo, justamente porque nos limitamos a ter Jesus somente como Salvador e nunca Jesus Senhor das nossas vidas. O único requisito de nós para que Jesus seja o nosso Salvador, gente, é crer e acreditar. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Atos capítulo 16, verso 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês da sua casa. Então, o único requisito para que nós venhamos reconhecer Jesus como nosso Salvador é crer e acreditar nele. Ele passa a ser o nosso Salvador. Por outro lado, para que Jesus seja o nosso Senhor, já não fazemos e vivemos as nossas próprias decisões. Ele as faz por nós. Eu não sei se isso te alegra ou te anima. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, número 1, Jesus tem o total controle das nossas vidas. Número 2, seguimos suas instruções sem questionar. E ao fazê-lo, nos colocamos sobre o seu senhorio e sobre a sua autoridade. Número 3, Jesus, Ele tem o total direito de nos ordenar e esperar que seus comandos sejam por nós
obedecidos. Livro de Mateus, no capítulo 3, verso 11. Vamos passear um pouco pela Bíblia. João estava no auge do seu ministério, afinal, havia um silêncio de Deus na terra. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, na história, havia um silêncio de Deus sobre a terra. Deus não falava com ninguém. E aí aparece quem no livro de Mateus? João Batista. E João começa a exercer o seu ministério batizando as pessoas em águas. E as pessoas, ao virem João batizando, achavam que João era o Cristo. Achavam que João Batista era o Senhor. Achavam que aquele que estava batizando, de fato, 400 anos, não foi isso de silêncio? 400 anos depois, apareceu o Senhor, apareceu o Cristo. Agora João, no capítulo 3, no verso 11, batiza um para lá, batiza um para cá, batiza um para lá, batiza um para cá. E todo mundo dizendo, esse é o Cristo, esse é o Senhor. João para o batismo na hora, gente. E ele diz no verso 11, eu, João, batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Eu batizo vocês para água com arrependimento, mas aquele que virá, aquele que é o Senhor, vai batizar todos vocês com o Espírito Santo e com fogo, irmão. João no capítulo 3, no verso 31, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Uau! Livro de Efésios, capítulo 1, verso 19. Acompanhe comigo essa leitura. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Não, aí Paulo arregaça tudo, irmão. Ele fala que, olha, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a sua igreja, irmão. Pastor, não estou entendendo nada. Pelo menos esse versículo aqui faz você entender. Filipenses capítulo 2, verso 5. Eu sou apaixonado por essa passagem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo do que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, ou seja, obrigado a confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não, essa aplauda é para Jesus Salvador, aplauda a Jesus Senhor nessa tarde, irmão. Na Bíblia, irmão, na Bíblia, Deus reconhece Jesus como Senhor. Os céus reconhecem Jesus como Senhor. Os anjos reconhecem Jesus como Senhor. A natureza reconhece Jesus como Senhor. O inferno inteiro reconhece Jesus como Senhor. Jesus não quer apenas ser o nosso Salvador.
Jesus quer ser o Senhor das nossas vidas. Não. Eu vou repetir. Jesus não quer ser apenas o nosso Salvador. Ele quer ser a partir de hoje o Senhor da nossa vida. Se você recebe essa palavra, pelo amor de Deus, levante a mão e adore o Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem Jesus como Senhor, irmão, eu começo a pregar agora, amém? Quem tem Jesus como Senhor, quem tem Jesus como Senhor, assim, levanta a mão assim e diga, eu! Será mesmo? Quem tem Jesus como Senhor, tem prazer em obedecê-lo. Lembra o texto que foi lido? Lucas 6, 46 ou 45? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faço o que eu vos mando? O que adianta vocês, com seus lábios, declararem que eu sou o Senhor de vocês, mas quando eu, Jesus, peço ou mando, ou dou uma ordem para vocês fazerem, vocês não fazem? Fala para o teu irmão, é forte. Fala aí, é forte. Porque, irmão, ter Jesus como Salvador, eu só me preocupo com as bênçãos. Agora, ter Jesus como Senhor, eu me preocupo em o que está no coração do abençoador Jesus Cristo. Ter Jesus como Salvador, Giovanni, é moleza, é sentar no pudim. Ter Jesus como Salvador é mole, irmão. Ter Jesus como Salvador é eu me preocupar apenas no que Ele faz. É eu me apegar somente naquilo que Ele faz. Ter Jesus como Senhor, meu irmão, eu me importo com aquilo que Ele é. É aquele louvor que a gente cantou aqui no início, não importa, como é que é? O que Ele faz, haja o que houver, Ele é Deus. E isso, irmão, é uma palavra de cura para nós. Porque às vezes, enquanto a porta está aberta, Joel, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. É só a porta fechar que eu já começo a pensar, o que está acontecendo com a minha fé? Opa, não é bem assim. É aquilo que Pedro falou, irmão. Quando Jesus chamou ele, vem cá, disse, irmão, vou falar uma coisa para você. Tem gente que diz assim, eu não sei o meu propósito de vida, eu não sei quem sou, eu não sei de onde eu vim e nem sei para onde eu vou. Irmão, se isso está pairando na tua mente, é só você ler a dinâmica de Jesus com os discípulos. Eu não sei meu propósito aqui na igreja da família. Pegue a sua Bíblia, lê os 4 evangelhos, você vai entender a dinâmica de Jesus com os discípulos, o seu propósito de vida. E aí a Bíblia diz, errais por não conheceis as Escrituras. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Tem gente que sabe o nome de todos os participantes do Big Brother, mas não sabe mencionar os 12 discípulos de Jesus na Bíblia. Não sabe os nomes. Quem tem Jesus como Senhor, irmão, tem prazer em obedecê-lo. Quem tem Jesus como Senhor, obedecer não é uma obrigação, é um prazer. É um prazer vir para a igreja. É um prazer trazer mais gente para a igreja. É um prazer convidar pessoas para vir para a igreja. É um prazer, não vejo a hora de chegar terça-feira para vir para o Tadel. Não vejo a hora de chegar quarta para ir para a célula. Não vejo a hora de quinta-feira estar aqui orando pela minha família, pela minha casa, para Deus abrir os céus e derramar milagre na minha vida. Quem tem Jesus como Senhor não vê a hora de estar sábado aqui de manhã, lavando peixe, vendendo peixe, porque sabe que cada tambaqui que é vendido resulta em várias vidas para o encontro com Deus. Quem tem Jesus como Senhor, meu irmão, não veja a hora, não vê a hora de estar domingo aqui, louvando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é Senhor da nossa vida. Quem tem Jesus como Senhor tem prazer em obedecê-lo. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Livro de João, no capítulo 14, no verso 15. Olha o que diz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. A nossa obediência, irmão, está inteiramente ligada ao nosso chamado. Estamos falando sobre restituindo o amor pelo nosso chamado. Falamos que é impossível amar o chamado sem primeiro amar aquele que nos chamou. E aqui vai mais uma pérola, aqui vai mais uma chave. A nossa obediência está inteiramente ligada ao nosso chamado. Não existe chamado sem obediência. Se eu fosse você, anotava isso. Não existe chamado sem obediência, irmão. Vou falar mais uma vez. Anota aí, pelo amor de Deus. Você tem um chamado de Deus para cumprir nessa terra. Se você está vivo ainda, é porque Deus tem propósito, tem chamado para fazer na sua história, irmão. Levanta a mão de profeta para cima, por favor. Levanta a mão de profeta para cima. Balança assim. Isso. Agora, vai no ombro do irmão que está do seu lado e diz assim, balança ele e diz assim, meu irmão. Não, mas fala olhando nos olhos. Meu irmão, escuta isso. Se você está vivo, é porque você tem chamado de Deus. Não era nem para estar vivo, irmão. Não era nem para estar mais vivo. Quantos ao seu redor fazem parte da estatística de mais de 650 mil pessoas mortas pelo Covid? Ao teu redor. Um familiar, um parente, um amigo, mas você está vivo ainda. É porque você tem chamada de Deus e Deus vai usar você nesse tempo para trazer pessoas para conhecerem o amor de Jesus. Todo chamado é acompanhado da obediência. Sem obediência não existe chamado, irmão. Escute isso aqui. Deus chamou Moisés e Moisés obedeceu. Deus chamou Josué e Josué obedeceu. Deus chamou Davi e Davi obedeceu. Deus chamou Gideão e Gideão obedeceu. Deus chamou Paulo e Paulo obedeceu. Deus está te chamando e está aguardando a tua obediência, homem de Deus e mulher de Deus. Fala para o teu irmão, até quando, irmão? Quando tu te aposentar? Tem uma história de um irmão, eu vou contar no final isso aqui, irmão. Uma irmã que foi chamada por Deus aos 15 anos na Argentina. E ela foi protelando. O final, irmão, foi horrível. Então nós temos um chamado de Deus, irmão. Se nós estamos aqui, não é por dinheiro. Eu já contei isso aqui, semana passada, esse mês, né? Fizemos um GD lá em casa, e eu falei, eu não fui chamado para a obra por causa de dinheiro. Se eu fosse trabalhar fora, irmão, eu ia ganhar 5, 10 vezes mais do que eu ganho, do que Deus me abençoa hoje. Nós estamos aqui por amor do chamado, irmão. E você vai ver aqui, irmãos, que quando a gente diz sim para o nosso chamado, quando nós somos obedientes ao nosso chamado, implica em pessoas. Implica em pessoas, irmão. Porque se Moisés dissesse não ao chamado, o que seria quase 3 milhões de judeus, irmão? Se Moisés dissesse não, eu não, Deus, escolhe outro. Eu não, Deus, escolhe outro. Eu não, Deus, escolhe outro. Eu não, Deus, escolhe. O que seria quase 3 milhões de hebreus? Se Davi dissesse não para o chamado, o que seria o povo de Israel, irmão? O que seria do povo de Israel se Gideão dissesse não? A obediência ao nosso chamado revela se de fato temos ou não Jesus como nosso Senhor. Anota isso, por favor.
A obediência ao nosso chamado revela se de fato temos ou não Jesus como nosso Senhor. Porque se eu tenho Jesus como Salvador, eu estou programado. Escuta isso aqui, irmão. Não adianta, irmão, falar. Não adianta mencionar no Instagram. Não adianta falar no Face. Se a pessoa só tem Jesus como Senhor, ou se a pessoa só tem Jesus como Salvador, ela só está apegada àquilo que Deus faz. Ela só está apegada àquilo que, os benefícios do reino. Então não adianta você falar, não adianta nada, irmão. É preciso o Espírito Santo, através de uma palavra revelada, falar diretamente ao coração do ser humano, e a palavra revelada vai quebrar todo coração de pedra, e a palavra revelada vai causar transformação. Livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18. Olha o que Jesus diz. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha Jesus Senhor aqui, irmão. Foi-me dada toda a autoridade. O pano de fundo, a introdução eu falei, que no dicionário a palavra Senhor é isso. É você ter autoridade sobre alguém. Então Jesus ele se apresenta como o Senhor para os seus discípulos. Pedro, Tiago, Tomé, quem está falando com vocês aqui não é Jesus Salvador, não. É Jesus Senhor. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Aí vem o próximo versículo. Se ele é autoridade, o que ele manda fazer? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus se apresenta para os discípulos dizendo que Ele é Senhor, e a minha manhinha está ali atrás, sentada, ela sempre me ensinou uma coisa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Jesus se apresenta para ele: olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Não adianta você querer correr para o céu, lá eu sou Senhor. Não adianta você querer ficar na terra, aqui eu sou Senhor. E se você se endoidar da cabeça, quiser ir para o inferno, lá também eu sou Senhor. Então não interessa, eu sou o Senhor e ponto final. Toda autoridade foi me dada. Já que Ele é autoridade, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A pergunta que eu volto a fazer é a pergunta que eu fiz no início. Você ainda mantém a sua palavra de que você tem Jesus como Senhor da sua vida? Será que nós temos obedecido esse versículo aqui, meus irmãos? Será que nós temos obedecido esse versículo aqui, igreja da família? Porque se Ele é Senhor, eu sou seu discípulo, eu sou seu aluno. Por exemplo, lá no Tatame, o projeto social, o mestre, Everton, ele é o Senhor, ele é o mestre. Ele dá a posição, faz essa posição. E se eu quero aprender, eu vou lá e faço. O que Jesus está falando aqui, que Ele era o Senhor de tudo, irmão. E que se os discípulos compreenderem isso, entenderem isso, eles não terão dificuldade de obedecer, porque volto a repetir, não existe chamado sem obediência.
se você ama, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, onde estão os discípulos que Deus mandou você fazer? Você disse que tem Jesus como Senhor. Onde estão? Mostre os discípulos que Jesus mandou você fazer. Quem estamos enganando, gente? A nós mesmos. Ai, Senhor, 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 Senhor. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não façam aquilo que eu vos mando? Porque somos experts em dar desculpas. Não é no meu tempo, eu não posso agora. Não é para mim. Isso é para o pastor. Isso é para os líderes. Isso é para não sei quem. Isso é para... Não, irmão. O chamado de Deus, irmão, não é para uma classe de pessoas. É para todos aqueles que um dia conheceram e entregaram as suas vidas a Jesus, irmão. Não importa, irmão, não importa se a classe social que você esteja, não importa se tu tem teu nível de intelecto, não importa se tu tem dinheiro ou não importa, irmão. Obediência é uma resposta a um chamado de Cristo para mim e para você, irmão. A nossa obediência a Jesus e ao nosso chamado resulta na salvação de várias pessoas. A igreja primitiva não tinha apenas Jesus como Salvador, tinha Jesus como Senhor. Sabia disso? Em Atos capítulo 1, quando Jesus se despede da terra e sobe aos céus, havia uma promessa que o Espírito Santo ia descer para causar uma revolução, para colocar as pessoas de cabeça para cima, de transformar vidas, transformar famílias, e não só apenas o povo gozar das bênçãos, mas o povo se alegrar com a transformação que o Evangelho causa na vida do ser humano, gente. Interessante isso, que em Atos capítulo 1, verso 15, eram quase 120 irmãos. Em Atos 2, 42, o número já era de quase 3.000 pessoas. Em Atos 2, 47, o texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Em Atos 4:4, a quantidade era de quase 5.000 pessoas convertidas e transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. E em Atos capítulo 8, Lucas desiste de contar e ele diz que grande era a multidão dos que criam no Senhor, irmão. Se estamos com Cristo hoje, escute isso aqui, se estamos com Cristo hoje, é porque um dia alguém foi obediente a Jesus ao ponto de tê-lo não somente como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Isso aqui é muito forte. Se estamos com Cristo hoje é porque um dia alguém foi obediente a Jesus ao ponto de tê-lo não somente como Salvador, mas tê-lo como Senhor. E em João capítulo 21, verso 15, eu termino. Capítulo 21 é o último capítulo do livro de João, último livro do quarto evangelho. E nos últimos versículos do capítulo 21, tem um personagem de Giovanni chamado Pedro. E como eu gosto de Pedro. Porque Pedro representa o Evangelho. Um cara que estava acabado, um cara que estava
Todo mundo dizia: Pedro não vai dar certo, Pedro não vai dar nada para o ministério, Pedro não vai fazer nada por Jesus. E Pedro foi um dos homens, apesar dos erros e falhas que Pedro tinha, Pedro foi um dos homens que abriu o evangelho para gregos e gentios no Novo Testamento. Dê um aplauso ao Senhor se Cristo não tem poder de fazer isso. Interessante, Joel e Mônica, que os 4 evangelhos fazem questão de falar de Pedro. Os 4. E se você ler o livro de João, você vai ver quem foi João dos discípulos, irmãos. Foi aquele que Jesus deitou sobre o peito. Foi aquele que deitou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. João. E João sempre teve assim uma rixazinha com Pedro para ganhar destaque de Jesus. E no livro de João, João sempre falava: e o discípulo a quem Jesus ama. E Pedro foram ter com ele. Para ele dizia: a Jesus, o discípulo a quem Deus ama. O outro era só Pedro. Foram ter com ele. Só que Pedro, irmão, me ensina algo aqui tremendo, porque Pedro, ele andava com Jesus, ali no barco onde Jesus fez aquele milagre da pesca maravilhosa. Para onde Jesus ia, Pedro ia atrás. Para onde Jesus caminhava, Pedro também caminhava, ao ponto de o único a ficar em um momento em que Jesus estava puxando a orelha dos discípulos. Todo mundo foi embora, Jesus olha para Pedro assim: e tu, Pedro, não vai seguir o caminho dos teus irmãos? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco, todo mundo com medo. Os 11 medrosos. Pedro foi o único que saiu do barco e teve coragem de andar sobre as águas. E na história, só 2 pessoas andaram sobre as águas na Bíblia: Jesus e Pedro. E Pedro vai para um lado, Pedro vai para o outro, Agora, Jesus chama Pedro para uma conversa. Jesus chama Pedro para um discipulado profundo. Pedro, você já me viu fazendo milagres? Pedro, você já me viu multiplicando pães e peixes? Pedro, você já me viu ressuscitando mortos? Pedro, você já me viu fazer grandes milagres? Mas eu quero te fazer uma pergunta, Pedro. Tu me amas? Uma coisa, irmão, é uma pergunta no plural, coletivo. Outra coisa é no individual. Pedro, tu me amas? Pedro se espanta e diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas ao ponto de você reconhecer que eu sou o Senhor da tua vida. Pedro, tu me amas ao ponto, Pedro, de você deixar as tuas vontades, deixar o teu conforto, deixar a tua zona de conforto. Você teria coragem, Pedro, de abrir mão dos teus sonhos, de abrir mão dos teus projetos, por amor a mim, Pedro? Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, percebe a profundidade dessa pergunta, Pedro? Não é uma pergunta de empolgação, não é uma pergunta qualquer. Pedro, tu me amas? Irmão,
Como eu falei, será que Deus sofria de carência afetiva, gente? Será que Deus, o Senhor, o Criador do céu, o Criador da terra, estaria se humilhando por amor de um discípulo? Pedro, se tu me amas, eu te amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro, tu me amas, seu cabra? Aí Pedro fica chateado, né? Ô Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, mediante essa tua resposta, Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Tenha coragem, Pedro. Se possível for, dar a tua vida por amor de mim, Pedro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho não é oba-oba. Evangelho, ninguém está brincando de evangelho, irmão. Evangelho não é algo, não é um clubismo. Evangelho não é, vou para a igreja participar de lá de um entretenimento. Evangelho envolve dar a nossa vida, se preciso for, por amor a Jesus. Se você ainda não está preparado, irmão, precisamos urgentemente responder a pergunta que Jesus fez a Pedro, ao ponto de olharmos para Jesus e dizer assim, Jesus, eu até então penso assim, mas a tua palavra nos mostra como pensar verdadeiramente, como o Senhor quer que eu venha continuar vivendo a minha vida. Graças a Deus, irmãos, que aqui não tem, só na igreja da minha tia, lá do Jorge Teixeira. Pessoas que vêm a Jesus por causa de dinheiro, irmão. Pessoas que vêm a Jesus achando que Jesus é lá da Rinodê. Não, venha, porque você vai receber um cruzeiro. Olha, você vai receber você vai nadar no dinheiro. Venha, porque com 3 meses, esse que estou te vendo, hein? Lá nas Ilhas Maldivas. Irmão, a Bíblia diz, irmãos, que o amor de muitos esfriaria. E Paulo vai dizer também, hoje eu estava lendo sobre isso, irmão, então eu estou caminhando para o final, que nos últimos dias, os seres humanos seriam amantes de si mesmo. Você não ouviu? Eu vou repetir. Não sou eu que estou dizendo, não é o site do UOL que está falando, irmão. É a palavra de Deus. Nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmo. E o que essa palavra significa? Ser amante de si mesmo, irmão. É fazer somente as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos. Eu quero fazer o que eu quero e pronto, final. Ninguém mais se preocupa com a sua vida espiritual. Aliás, estou ganhando muito dinheiro. Ninguém se preocupa mais, irmão, em tomar um detox para lavar toda a impureza do coração, para lavar todo o sentimento, sabe, de adultério, de mentira, de toda coisa ruim que danifica o homem pelo lado de dentro, irmão. É muita preocupação com o exterior. É muita preocupação com o externo. É muita preocupação com a carcaça. É muita preocupação com a embalagem. Como é que está o conteúdo? E eu não acredito no evangelho que não tem poder de transformar o ser humano. Eu não acredito. Porque uma coisa, irmão, nós não somos quem nós éramos antes.
E amanhã nós não seremos quem nós somos hoje, porque dia após dia nós estamos sendo transformados pelo poder do Evangelho. Se antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Se antes eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Se antes eu dava golpe nos outros, hoje eu não dou mais golpe em ninguém. Se antes eu não era compassivo, agora eu sou compassivo. Se antes eu era ignorante com as pessoas, hoje eu sou manso e humilde de coração. O Evangelho tem poder de transformar, gente. Quer ter uma vida próspera, irmão? Trabalhe. O trabalho dignifica o homem. Por isso tem muita gente que é frustrado com Deus, gente. Porque pensa que aqui é a mega sena. Que pensa que aqui não, vai sair daqui já. Não, irmão. Nós não temos que ter a ideia de ajuntar tesouros na terra. Vocês estão entendendo isso, gente? Essa era a maior preocupação e dificuldade de Jesus com seus discípulos. Não juntem tesouro na terra. Antes, se preocupem em acumular tesouros lá no céu, irmão. O nosso galardão que nos aguarda, porque a qualquer momento, meu amigo, minha amiga, o céu vai se abrir e nós ouviremos o ressoar da última trombeta. Vai ficar púlpito, vai ficar iPhone, vai ficar carro importado e a igreja de Cristo vai subir nos ares para morar eternamente com o Senhor na glória, irmão. Fica de pé comigo nessa tarde em nome de Jesus.